Isaías 61, verso 7 vai dizer assim: e em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exaltareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Bom, esse texto, ele compõe um capítulo que fala sobre a manifestação de Jesus. Quando Jesus entra na sinagoga e lê no capítulo 1, dizendo o Espírito do Senhor, ou seja, a inauguração do ministério público de Jesus, principalmente na cidade de Nazaré, foi onde ele leu. Esse texto faz essa analogia à missão de Jesus, a trazer um povo que estava em vergonha, um povo que perdeu, foi humilhado, e esse resgate, trazer uma nova mentalidade, um novo começo, mas agora em dupla proporção. Algumas coisas eu aprendo nesse texto, que a vergonha, ela bate na porta de todo mundo. Ninguém aqui vai ficar passivo de algum momento da sua vida não passar vergonha. Para que a gente entenda a premissa, ou seja, uma palavra, um texto, a gente precisa fazer todo o contexto histórico, contexto cultural e linguístico. E dentro da palavra de Deus, olhar aonde essa palavra se apresenta pela primeira vez. Ou seja, para que eu entenda essa vergonha, em lugar da vergonha, aonde esta palavra vergonha apareceu a primeira vez nas Escrituras. Então, se a primícia fala de algum assunto, toda vez que a palavra vergonha aparecer, ela vai ter o mesmo sentido. Quantos estão aqui, diz amém? Eu sei que às vezes é complicado a gente tentar explicar teologicamente alguns textos, mas eu preciso explicar o poder daquilo que está escrito, daquilo que nós lemos. Então está dizendo que em lugar da vergonha, mas que vergonha é essa? Aonde o que quer dizer essa vergonha? Então a premissa é olhar o contexto, olhar o quesito histórico, olhar a primeira vez que essa palavra foi colocada. A palavra vergonha, a primeira vez que ela aparece, o nome é Bosch. A primeira vez que a palavra vergonha aparece é o livro de Gênesis capítulo 2, verso 25. É o Gu que está aí? Põe na tela, Gu. Olha a primeira vez que aparece a palavra vergonha. Está dizendo sobre o homem e a mulher criados por Deus. E vai dizer, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se vergonhavam. Então a primeira vez que a palavra vergonha, a raiz vergonha, é se apresentado na Bíblia, é em Gênesis capítulo 2, verso 25. É colocado entre a criação do homem e da mulher, que estavam nus, mas não tinham vergonha. Então a palavra vergonha é a exposição da intimidade. No original, o que quer dizer a palavra vergonha é quando a gente tem a nossa intimidade, a nossa privacidade exposta. Então toda vez que a gente se vê exposto a algo segredos nosso, toda vez que a gente tem alguma coisa que está dentro da nossa casa, da nossa família, o nosso mesmo, que é exposto ao público, a palavra vergonha aparece. Então toda vez, por exemplo, quando você tem uma água cortada por falta de pagamento, e os vizinhos vê cortando a tua água, com certeza você vai ficar com vergonha. Por quê? Não porque cortou a tua água apenas, mas porque expôs a sua situação financeira. Então todas as vezes que a palavra vergonha apresenta-se, ela está dizendo sobre a exposição, algo que nós não queremos mostrar, algo que nós queremos ocultar.
não se mostrar. Por quê? Porque se souberem, porque se saberem disso, se isso cair na boca da família, se isso cair na boca dos amigos, se isso acontecer na rua, vai ser uma vergonha para a nossa família, vai ser uma vergonha para o nosso ministério. Conseguiu entender onde a palavra vergonha se encaixa? Então a vergonha é a exposição da intimidade. Então por que eles não se envergonhavam? Porque a vida deles estava latente, exposta. A intimidade deles estava à mostra. Eles eram um livro aberto. Todo mundo podia olhar Adão e Eva e ver as suas vergonhas. No caso, o que a gente tem que esconder, eles mostravam. Mas quando eles pecam, em Gênesis capítulo 3, verso 7, vai dizer o seguinte. Hoje você vai aprender a ler Bíblia, nós vamos ler bastante versículo. Então toda vez que a vergonha vem, é porque houve uma exposição de algo que a gente não quer mostrar. Amém? Então vai dizer em Gênesis capítulo 3, verso 7. Agora o homem peca. Lembra? Eles estavam nus, estavam expostos, não tinham vergonha. Andavam naturalmente no jardim e não se sentiam incomodados com aquilo. Era natural aquilo para eles, mostrarem as suas partes íntimas, mostrarem o seu corpo. Por quê? Porque eles não tinham vergonha daquilo. Aquilo não causava constrangimento a eles. Mas o pecado entrou. E quando o pecado entrou, começou-se agora a mudar a perspectiva de visão de Adão e Eva. Então o pecado mostrou algo a eles que não deveria mostrar. Então o pecado, o erro entrou. E aí Gênesis 3, 7 vai mostrar para mim e para você o que nós fazemos como Adão e Eva quando somos expostos. Quando a gente erra no meio do percurso. Quando a gente faz algo que não deveria fazer. E eu não estou falando só de religião. Eu estou falando às vezes com o cônjuge, às vezes no emprego, às vezes com um amigo, às vezes na sua finança, às vezes na sua administração. Não sei, em algum momento você erra. Talvez na infância, não sei, aconteceu algo, expôs. E a gente faz como Adão e Eva fez. O texto vai dizer o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Lembra? Eles sabiam, eles estavam nus e era normal. Ou seja, havia igualdade. Não tinha por que esconder. Porque eles estavam num ambiente seguro. Não havia necessidade de tentar esconder, porque eles não tinham vergonha daquilo que eles eram. Pelo contrário, eles eram verdade. E se mostravam como verdade. Eu sou isso aqui. Se tiver que me amar, me ame desse jeito. Se tiver que se aproximar, me respeitar, me respeite do jeito que eu sou. Eu não tenho que ganhar a confiança ou mostrar algo que eu não sou. Eu sou isso aqui. Mas aí a vergonha veio. E quando veio a vergonha, eles viram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A razão de fazer as folhas de figueira aventais era o quê? Esconder as suas vergonhas. Esconder as partes genitais. Se esconder. Para quê? Para evitar desejos, para evitar conflitos, para evitar a exposição, para evitar a perca da intimidade. Quando um casal perde a intimidade, já não se troca mais na frente do seu cônjuge. Por que ele não se troca? Não é por causa do corpo que mudou, é porque entrou um sentimento de vergonha. E quando entra esse sentimento de vergonha, é sinal que neste casamento, nesta família, perdeu-se a intimidade. Lá em casa, eu e a apóstola, a gente não tem esse tipo de comportamento. Quando ela está no banheiro, eu entro, e quando eu estou no banheiro, ela entra. Não tem esse tipo, porque uma das coisas que eu entendo, que quando o casal se sente envergonhado de frente um para o outro, é porque perdeu o respeito para com o outro, e agora ele se torna um objeto.
Porque o meu amor pela minha esposa não está no corpo que ela tem, mas no coração que ela possui. Porque o dia que eu olhar para ela e começar a ver os defeitos dela, é sinal que eu estou olhando outras coisas e está atraindo os meus olhos. Porque o dia que eu começar a olhar alguém e ver os defeitos do corpo da minha esposa, é sinal que eu estou vendo coisa melhor lá fora. Aí a serpente entra, e sempre tem lugar para alguém que perdeu a intimidade para uma serpente entrar. Ao invés da gente tentar trazer a intimidade, o que a gente faz? Cose folhas de figueiras. Para quê? Ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. O problema da folha de figueira é que ela se dissolve com o tempo. Então não há nada em oculto que não seja revelado. A gente pode mentir por um período de tempo, mas chega uma hora que as folhas de figueiras caem e a nossa vergonha é exposta. Ou seja, a dor, ela vem não para te matar, mas para arrancar de você o que está errado, o que traz vergonha. A Bíblia diz assim: o que me escraviza está me prendendo. Então a vergonha é uma prisão, e eu não vou conseguir ver um futuro tendo vergonha do meu passado. Eu não vou conseguir enxergar coisas novas se eu tenho vergonha de falar do que eu estou vivendo hoje. Porque a vergonha começa entrando por um erro, mas ela se transforma na perca de uma intimidade. E quando chega esses dias de vergonha, a gente é como um trem que para e nos obriga a descer na estação vergonha. O trem da sua vida em algum momento vai te fazer descer na estação vergonha. E o que tem a ver? Não tem nada a ver. Errou, eu errei, você errou, passou vergonha, administrou, fez coisa errada, bateu cabeça, faz parte da vida. Mas você precisa entender que é só uma estação de parada, e o trem da vida continua marchando rumo ao sucesso. Então, ao invés de você parar e ficar preso na vergonha, volta para o trem da tua vida e continue a tua jornada. Porque afinal de contas, todos nós um dia passamos vergonha. Eu quero que você entenda: se você tentar se esconder, uma hora, a perca da intimidade, primeiro, é com quem está perto de nós. Talvez muitas pessoas são tão maliciosas e agora começa o coração a gelar quando a gente está errado. Ixi, o Espírito Santo me caguetou. Se está queimando aí é porque ele está caguetando você mesmo. Mas não é para te envergonhar, porque o texto que eu li disse: em lugar da sua vergonha, Deus dará dupla honra. O diabo está dizendo: não conta, não fala, não expõe, porque você vai ser envergonhado e vai ser rejeitado. Deus usa Jesus e usa Isaías para dizer: ei, aquilo que era para te matar, aquilo que era para te paralisar, eu vou vir, vou curar você e vou te honrar 2 vezes mais. Se for para aplaudir, aplauda direito, pelo menos esquenta. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de falar em público porque foram envergonhados na escola. Eu conheço pessoas que deixaram de estudar porque tinham um problema com matemática, com a língua portuguesa, e o dia que o professor chamou na frente e falou: você é um burro, essa pessoa travou. O que aconteceu com essa pessoa? Ela poderia ser um cientista, ela poderia ser um professor, mas a vergonha travou ela no passado. Jesus está dizendo: todos os anos que você ficou travado no passado de coisas que era para você viver, eu estou entrando nesse negócio e eu vou te honrar 2 vezes mais. Ei, querido, você não está entendendo? Talvez você ficou na estação vergonha por muito tempo. Deus está te chamando para voltar para o trem, porque Ele tem uma jornada de sucesso para você. Sabe aquela vergonha de você pedir dinheiro emprestado e alguém da tua família dizer: mais uma vez, eu estou cansado de pagar tuas contas, até quando?
Sabe aquela vergonha de você perder vários serviços e alguém dizer: ei, não para no serviço? E quando você começa a trabalhar, já fica com aquela pressão: eu não posso ser mandado embora. Vergonha te prende, te aprisiona. Sabe? Aquela situação que te incomoda, aquele medo de alguém do passado se apresentar e dizer: ei, eu conheço você, eu conheço tua história, eu sei o que você fez no verão passado. E aí você diz: não, não fala não, porque aqui eu sou considerado, sou respeitado. Se você falar, minha máscara vai cair. É isso que o livro A Cabana está dizendo, que a dor tem o poder de tirar as máscaras, e a vergonha tem o poder também de fazer isso. Por isso que Jesus se manifestou, porque em lugar da sua vergonha, Ele está dizendo: eu andarei com dupla honra. Vergonha de perder um casamento, o que vão dizer? Vergonha de procurar ajuda quando está com problema no casamento, afinal de contas vão saber da minha intimidade. Eu ministrei uma família que o marido perdeu o libido, e agora? Ou já ministrei pessoas que nunca tiveram relação sexual, mesmo casado, e agora? Ao invés de se expor, a gente faz da vergonha uma prisão. E quando a gente faz isso, a gente perde a intimidade. Só que preste atenção, a gente fica tentando fortalecer e entrar em negação. A gente fica tentando camuflar algo que está lá dentro, está guardado. Nossos segredos, nossos pecados particulares. Às vezes não é pecado, às vezes é a exposição da família. Ei, muda meu sobrenome, porque eu não quero que me associe com meus irmãos. A vergonha faz isso. E ela se torna algo que vai nos tirando ou nos separando de pessoas que a gente ama, porque a gente começa a viver uma vida dupla. E depois a gente faz como Adão e Eva faz. Primeiro a gente perde o contato de pessoas que nós amamos, porque temos vergonha de falar quem somos de verdade. E esse contato vai nos esfriando. Sabe esse esfriamento que você está vivendo com Deus? É porque tem coisa errada na sua vida. Só que lembre de uma coisa: toda história tem dois lados. Aprenda a escutar os dois lados. E o que a gente faz? Primeiro a gente fica com vergonha de quem está do nosso lado. Quem disse que você talvez não vai ter o nome sujo? Que às vezes a seguradora não vai buscar seu carro, às vezes a parcela da sua casa não vai atrasar, às vezes seu filho vai para as drogas. Quem disse que isso não pode acontecer? Eu lembro que eu recebi um telefonema: pastor, eu preciso da sua ajuda, porque meu filho está na droga, mas ninguém pode saber. Querido, é seu filho. O que os outros vão mudar se eles souberem daquilo que está acontecendo na sua casa? Nada. Mas aí a gente diz: não, vamos esconder. E a gente esconde por tanto tempo que às vezes entra um esfriamento na nossa família. E quando a gente pensa que não, aquilo se torna numa destruição. Olha o que acontece quando você começa a deixar a vergonha tomar conta de você. O que aconteceu com Adão e Eva? Primeiro, se tiram vergonha de si. Mas não parou por aí. Vem a próxima fase. Agora eles têm vergonha de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8. Olha o que vai dizer: e ouviram a voz do Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e se esconderam. Primeiro perderam a intimidade com o companheiro, com a família. E essa intimidade, esse esfriamento, essa vergonha se tornou em vergonha de Deus. Deus descia na viração, Deus sempre se comunicava. E o detalhe, Deus já sabia que Adão tinha pecado? Sim. Deus sabia que Adão tinha falhado e Eva? Sim. Mas o texto vai dizer que ele desce no jardim, não para cobrar, mas ele desce para passear, como alguém que está dizendo: ei, você errou, mas eu sou o Deus que vou descer no teu jardim e vou resolver esse problema. Olha para o seu irmão e diga assim: não se esconda.
e ouviram a voz de Deus e se esconderam da presença. Gente, olha o que a vergonha faz. Faz eu me esconder da presença de Deus. Aí que entra o esfriamento. Você não ora mais, você não jejua, você não lê mais a Bíblia. Os cultos se tornam comuns. Você vem e vai como se... Por quê? Não foi assim o diabo te atacando. Foi a vergonha que entrou na sua vida por coisas que você não falou. E aí você foi se esfriando, se esfriando, se esfriando. E quando Deus fala, a gente faz isso. Deus está falando, shh, vou me esconder. Bobeira, né? O salmista Davi falou assim: para onde eu irei do teu espírito? Não tem como se esconder de Deus, Ele nos conhece. E a gente acha que se esconder de Deus vai camuflar ou vai melhorar a situação. Não, na verdade, Deus vem sempre quando Ele precisa vir. Olha que coisa tremenda. Quando Adão pecou, entrou o pecado, Deus veio no jardim para resolver o problema. Mas a humanidade pecou, Jesus subiu na cruz para resolver o problema. Então presta atenção, o diabo pensou: agora eu envergonhei, roubei a intimidade deles, eles não vão se comunicar mais com Deus. Então esse texto faz todo sentido. Eu virei, morrerei na cruz, e em lugar da sua vergonha eu darei dupla honra. A palavra boste também significa ficar embaraçado, desapontado. É aquele momento que a gente olha para alguém que a gente tinha tanta referência e a gente vê aquela pessoa falhando. Porque tem gente que tem vergonha porque conhece a família que tem, sabe que eles não vão entender. Mas a minha pergunta é: quando pegaram uma mulher em adultério, qual foi a resposta de Jesus? É como se Jesus estivesse dizendo assim: mulher, você está com vergonha do que está acontecendo com você? Te expondo. Você está no lugar e na frente daquele que resolve o teu problema. Sabe de uma coisa? Vá e não peques mais. É simples. Ao invés de você tentar esconder, faz diferente. Confessa e vai seguir sua vida. Vai ser feliz. Vai nesse barco. Vai nesse tráfego. Não para. Mas sabe o que a gente faz? A gente tenta fazer como Adão. Ei, Edson, onde você está? Ah, Senhor, eu ouvi a sua voz e me escondi. E a pergunta de Deus foi: quem te falou? Porque a gente faz isso e a gente começa a culpar as pessoas, mas na verdade foi a gente que errou. Agora eu falei de coisas que agora eu quero que você entenda que a vergonha, às vezes, você vai passar dentro da igreja também. E às vezes você não vai errar, mas ela vai vir. Porque a gente acha que estar em Deus é estar omisso de ser envergonhado. Mas não é bem assim. Estar em Deus é ser tratado. E às vezes a estação vergonha vai fazer parte da sua vida. Não é porque você não está em Deus que em alguns momentos você não vai ter decepções, frustrações, percas. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: no mundo vai ter. Olha como vocês sabem. Mas por que vocês não guardam isso quando vão orar? Peraí, eu estou murmurando porque se a Bíblia está dizendo que eu vou ter aflição, ao invés de eu murmurar, eu vou dizer: vou me levantar. Deus, eu estou aprendendo a ser mais resiliente. Então escuta, às vezes a vergonha vai bater na sua porta mesmo fazendo o certo. Ela vai bater na tua porta: mas eu estou tudo certinho, eu sou dizimista, eu estou na igreja, voltei para Jesus e tal, um negócio assim. Mas por que essa situação de vergonha? Entenda que a vergonha não escolhe se a pessoa está em erro, não. Ela vai vir, mas ela vem ensinando que você é mais forte. E se você suportar, escuta, recebe essa palavra no seu coração. Se você suportar o tempo de vergonha, o texto está dizendo, não é eu, é Deus. Não é o apóstolo, é Deus. Em lugar da sua vergonha. Tem sentido Deus falar para quem desiste? Para quem foi embora? Deus está falando para quem está aqui hoje. E para quem está na live.
Porque quem não veio, essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para você. Deus está dizendo assim: ei, é problema, você vai ter que passar. Fazendo tudo certo, vai ter momentos que você vai ser exposto. Mas eu deixo te falar, eu estou com você também nesse negócio, para te honrar, para cuidar de você, para te exaltar. Vai falar com os servos de Davi. Eu preciso ler esse texto. Como eu disse semana passada, você não lê a Bíblia em casa, vai ler aqui na igreja. 1 Crônicas capítulo 19, verso 1. Vamos ler até o verso 5. Estou dizendo de alguém, dos servos de Davi, que foram a mandato de Davi. Ou seja, eles estavam servindo o rei. Eles estavam fazendo o que era certo. Ele estava debaixo de um envio. Mas olha o que o texto vai dizer. E aconteceu que depois disso, Anás, rei dos filhos de Amon, morreu. E seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Anás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Porque por isso Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. Presta atenção, os servos do rei estavam indo em uma missão do rei. Fazer o quê? Consolar um filho que perdeu o pai. Top, certo, sim ou não? Mas olha o que vai acontecer o texto. E disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para a honra que teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não, vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra. Por isso Hanum tomou os servos de Davi, raspou-os e cortou-lhe as vestes no meio até a coxa da perna, ou seja, até mostrar as nádegas, e os despiu. E foram enviados a Davi acerca daqueles homens, e enviou eles mensageiros, e o encontraram, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. E disse, pois o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que se torne crescer a barba, então voltai. O que eles estavam fazendo? Fazendo a obra do rei. Mas eles foram envergonhados. Quem foi que disse para você mesmo na igreja que você não vai passar situação de vergonha? Quem foi que falou isso para você? Que às vezes vai haver exposição da sua vida, mesmo você fazendo o que é certo. Esses caras estavam a serviço do rei, mas eles não foram impedidos de passar vergonha. E não é porque Deus está castigando, é porque a vergonha vai vir. Ela vem. Não tem problema, não é uma escolha aleatória, é uma necessidade, ela vai vir. Senhor, eu estou fazendo certinho, mas parece que aquele que era para ser envergonhado está sendo exaltado e eu estou sendo humilhado. A gente não faz essas perguntas às vezes? Como é que pode? O vizinho está todo torto e ainda me humilha, e eu tenho que ficar assim? Senhor, me exalta, mostra para eles que isso é comigo. Quem foi que disse que é assim? Deus não vai mostrar nada para ninguém enquanto não mostrar para você. Porque não adianta os outros saberem quem você é, mas você não se reconhecer. Amém? Então, às vezes na igreja, às vezes fazendo a obra de Deus, vai ter momentos de você passar uma vergonha. E alguém vai dizer, eu lembro que chegavam para mim e diziam assim, olha, eu lembro disso, gente. Tem coisas que nos marcam, mas não me dói mais, mas me marca para eu testemunhar. Eu lembro que bateram no peito dizendo assim, eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho tudo. Você precisa, porque olha a sua situação. Pensa como eu senti envergonhado. Ou quando diziam assim, vamos na casa do pobre. Eu não sei como vocês aguentam viver nesse boloro. Se fosse eu, já teria morrido. Eu já ouvi várias coisas desse jeito. Mas sabe que ao invés de eu ficar debatendo, ao invés de eu ficar murmurando, sabe o que eu fazia? Porque eu sei que para alguém receber dupla honra, primeiro tem que ter o dia de vergonha.
Vou repetir. Talvez você não entendeu. Para alguém que quer ser honrado 2 vezes, antes, a gente quer o pódio, mas esquece da corrida. Então às vezes você está sendo envergonhado nessa corrida da tua vida. Mas fica tranquilo, vai, continua correndo, continua avançando, continua, sabe por quê? Porque esta roda vai girar. Eu gosto de brincar com a minha família. Eu tenho liberdade de brincar. Minha família foi um desses. Minha mãe, minha irmã falavam. Hoje, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Mas eles diziam assim: vamos na casa dos pobres. E eles morando bem, tudo maravilhoso. Eu ia lá, ficava envergonhado. Levavam cesta para mim. E eu agradecia. Aí, querido, Deus começou a mudar o cativeiro. Porque a vergonha é uma estação, não é lugar de moradia. Eu gosto muito da roda gigante, que tem hora que a gente está lá embaixo, tem gente que está lá em cima. As pessoas esquecem que roda gigante gira. Pegou? Talvez tem gente hoje em cima de você dizendo: ei, bobão, você está aí, mas eu estou aqui. Calma, a roda gigante vai girar, e quem está embaixo vai ficar em cima. Quando Deus fez a terra, escuta, quando Deus fez a terra, Ele fez pelo seu poder, da sua palavra. Como que o senhor explica isso? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Então pela sua palavra. Mas a palavra se fez carne, que é Jesus. Então, escuta isso. Quando a terra se torna caótica, Gênesis 1, 2, Deus não vem com a mão. Ele não vem com a mão. Ele vem e apenas diz: haja luz. Aí o que acontece? Deus diz: haja luz. A palavra haja ali é bará. O que é bará? Criar do nada. Ou seja, fazer algo que não existe voltar a existir, ou ser gerado. Só Deus tem esse poder e deu para nós. Agora, deixa eu falar para você. Por que tem momentos na sua vida que Deus não fala? Porque quando Deus fala, o bará dele vai junto. E quando Ele fala, Ele não fala para te encher seu ego, Ele fala para mudar a história. Então deixa eu te explicar. Talvez o pessoal está assim, ó. Tem gente assim, com um grilinho aqui. Então, eu quero que você entenda. Deus não é mudo diante da sua realidade. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe. Mas por que Ele não está falando? É porque quando Ele fala, coisas que estavam em trevas tem que vir para a luz. Ou seja, o que havia caos tem que organizar no seu lugar. Então, o silêncio de Deus não é a ausência dele. O silêncio de Deus é porque no tempo certo Ele fala. E quando Ele falar, cutuca teu irmão e fala assim: quando Deus falar de você... Não, cutuca o irmão, fala: irmão, calma. Fala: calma. Você não está frio não. Você não está morto não. É que Deus ainda não chegou o dia de Deus falar. Fala para ele: não chegou o dia de Deus falar. Porque quando Ele falar, ó, detalhe, escuta isso. Quando Deus fala, não é assim. Ó, gente, você precisa entender o que é profecia e do que é promessa. Quando Deus fala, não é para 10 anos. É uma promessa. O profeta está entregando uma promessa. Ei, mulher, Deus vai te levantar. É uma promessa. Deus está dizendo, porque não depende de Deus, depende de você aceitar aquilo e se levantar. Mas quando Deus fala, é profecia. Vai se cumprir.
Então eu não sei como está a tua vida. Talvez você está numa situação de vergonha. Talvez você está achando, como que eu vou sair disso? Basta uma palavra. Talvez você está querendo que Deus venha no redemoinho, que Deus venha no vento, venha no terremoto. A Bíblia diz que aconteceu tudo isso na vida de Elias e Deus não falou. Mas quando houve uma calmaria, então Deus disse para Elias: o que fazes aqui? Sai para fora. Eu ouço rugido de cadeias quebrando. Eu vim como profeta de Deus, querido. Pega a visão, recebe isso. Eu tenho muita propriedade de falar quando Deus manda eu falar, mas também tenho propriedade de me calar quando Deus manda me calar. E eu vim como profeta de Deus na sua vida dizendo: Deus está se levantando para falar. A minha pergunta é: foi Zaqueu que chamou Jesus para casa ou foi Jesus que se convidou para a casa dele? Por que Jesus fez isso? Porque Zaqueu se expôs a subir na figueira brava. Quando ele subiu, eu sou pecador, eu não sou merecedor, eu errei o percurso, eu fiz coisa errada, sou considerado como um bandido marginal, mas Jesus está passando aqui, eu não vou esperar de ninguém, eu vou subir nessa árvore, nem que seja de longe, eu quero ver Jesus. Agora escuta, repete comigo: Jesus só entra na casa daquele que se expõe. Alguém já entrou numa casa que você percebe que a pessoa fez aquela faxina rapidinho que você ia entrar lá dentro? Hã? É nítido, você fala assim, estava bagunçado. Mas alguém já entrou numa casa dizendo assim, ó, tá do jeito que está aí. Senta aí, não tive tempo. É difícil acontecer isso. Então Jesus entra na casa daquele que se... Agora escuta, começaram a dizer, quem é esse cara? Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 19, verso 10. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, 3. Ele não busca para quem se acha que está presente, ele busca aquele que está. Então a tua vergonha te faz você perder, mas o Deus que te ama vem e encontra você. Vamos terminar, se coloca de pé. Todo erro haverá consequências, mas estas consequências nunca afastará você de Deus. Pelo contrário, ele diz, eu te perdoo e eu cubro a sua vergonha em amor. Quando Deus desce no jardim, Adão e Eva se escondem, Deus chama eles, fala das consequências que eles vão fazer, que eles vão viver. Mas no capítulo 3, verso 21 de Gênesis, Deus diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles para o vestir. Ou seja, Deus estava dizendo, não precisa de folha de figueira, eu sou o Deus que cuido de você e guardo sua vida. Agora presta atenção, Jesus fez a mesma coisa. O pecado nos expôs, nos envergonhou, estávamos como nu diante de Deus. Então o mesmo Deus que desceu no jardim do Éden, desceu também no Gólgota. E aí ele disse que o meu sangue te cubra e meu corpo te cure. Então não existe vergonha que te afaste da presença de Deus. Errou, confesse, comece de novo. Feriu-se e murmurou porque estava fazendo a vontade de Deus, peça perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, a tua vergonha nunca foi para te matar, mas para eu mostrar que eu sou o Deus que posso fazer de cinzas uma grande construção.
Tem uma canção que não é bíblica, mas diz: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Quando eu vejo isso, eu lembro da Restaurando no começo. Nos galhos secos dos perturbados qualquer, onde ninguém jamais poderia imaginar, mas o Criador vê uma flor